Olá, meu amigo das artes marciais que curte o canal da Revista Master. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o quadro direto da redação, né, que a gente recebe as pessoas aqui, faz aquele bate-papo descontraído, gostoso. E hoje é um tema muito abrangente para você que treina qualquer modalidade. Não é um tema específico para uma modalidade, mas sim para todas e principalmente para a saúde, qualidade de vida, porque hoje estou recebendo aqui Marcelo Capelazzo. Bem-vindo, meu amigo. Bom, Fábio, eu que agradeço a oportunidade de vir conversar um pouquinho sobre saúde, bem-estar, quem treina e principalmente quem não treina e quer começar a treinar. Esse é o mais importante, né? Maravilha. Então, você que está aí sentado no sofá, o Marcelo tem um projeto muito legal que é Saia do Sofá. Fala um pouquinho desse projeto, Marcelo. O Sai do Sofá, assim, o nome já diz, né? Sai do Sofá, mas ele é muito mais do que isso, ele é muito mais abrangente. Sai do sofá para você mudar de vida, ter estilo de vida, ter mais autonomia, ter um envelhecimento com mais autonomia, com independência, ter mais saúde no dia a dia, mais produtividade, viver melhor, mais produtividade no trabalho, na família. Então o que muda? Então, sai do sofá vai mudar o teu corpo e o teu cérebro, é o que a gente vai falar aqui durante esse bate-papo também. Bacana, porque eu sinto que tem muita... Hoje, eu lembro que quando tinha esse negócio de musculação, tinha academia Apollo aqui em Santos, tinham 2, 3 academias. Agora o negócio está bombando, mas muita gente procura muito estética, né? Mas eu vejo que não é bem isso que você passa lá na sua academia, não é? Realmente, trouxe uma evolução, a gente fez um pulo de 70 para cá, mas uma evolução perfeita, né? Antigamente tinha um ritmo que a academia de musculação era para ficar só forte, as pessoas só pensavam na parte estética, no bumbum durinho, na barriga tanquinho, e não, cada vez mais se mostrou que o exercício físico, a atividade física, o ambiente de academia, ele é saúde. Então ele muda a vida realmente das pessoas, e ele vai mudar desde do jovem, do novo, da criança, até o idoso, octogenário, 90 anos, então todo esse percurso é feito através do exercício físico, da melhora, então os estudos avançaram, cada vez mais a área médica reafirma para as pessoas, vai fazer exercício físico, psiquiatra, oncologia, várias áreas falam dessa importância do exercício. Então esse estereótipo que a academia é só para estética, realmente é algo que já ficou para trás, não que não tenha estética, não que a gente não queira, a gente não vai ser hipócrita em relação a isso, é óbvio que isso é importante, muito importante também, melhorar a autoestima, mas o exercício é muito mais do que isso, o poder dele é muito mais do que isso, né? Lá na sua academia, na Incorpore, hoje qual é o seu público maior? É mais assim, estética ou saúde mesmo? Hoje mais saúde lá, até pelo nosso perfil, e a gente trabalha hoje lá com mais de 50% dos nossos alunos tem mais de 50 anos, por exemplo. Eu tenho alunos de 80, de 90, então eu tenho de todas as idades. Mas é muito voltado para isso realmente, para quem quer exercício, voltado para saúde, bem-estar, mudança de estilo de vida. Então hoje em dia é o meu foco, tanto na academia, quanto no digital, quanto de propagar nesses bate-papos que a gente acaba fazendo aqui também. Legal, bacana. Você falou para mim que até psicólogo, psiquiatra recomenda, né? É assim, o que a mente tem a ver com isso? O que melhora? Muito, muito. Eu vou puxar lá para a Roma Antiga, do poema do poeta Juvenal, que é o mens sana, corpore sano. Então é mens sana in corpore, por isso o nome é sano. Então a gente tem essa relação. O que tem? Uma mente sã, um corpo são. Você não consegue desassociar os dois, isso é muito importante. Quando a gente treina, vou dar um exemplo aqui, a gente começou a treinar, aumentou a nossa frequência cardíaca. Tá? Então acelerou o coração, porque eu preciso mandar mais sangue para a minha musculatura, para o meu corpo. Esse sangue circula pelo meu corpo todo, fazer um resuminho aqui, vai para o meu cérebro. Quando ele vai para o meu cérebro, ele leva uma série de substâncias lá, neuroquímicas, neurotransmissores, que são importantes para a saúde do meu cérebro. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem depressão, ele consegue modular os neuroquímicos que às vezes faltam para essa pessoa na depressão e consegue melhorar casos clínicos de depressão. Lógico, junto com o trabalho de medicamento em conjunto. Mas depressão leve, a gente tem histórico de um exercício melhorar por si só, moderada também, então isso é muito importante. Dentro dessas substâncias que rodam o corpo e vai, a gente consegue ter a redução da ansiedade, a gente consegue ter uma mudança no cérebro também de forma crônica. O que acontece? Essas substâncias que vão lá, esses órgãos, fatores neurotróficos, que a gente chama um palavrão, mas só para a gente entender, principalmente um chamado BDNF, que é esse fator neurotrófico, ele muda e melhora nossos neurônios. Ele forma novos neurônios. Então a gente achava que antes não mexia, o cérebro envelheceu, ficava daquele jeito. Não, eu consigo formar novos neurônios, chama neurogênese esse fenômeno. Caramba! Forma novos neurônios principalmente em duas áreas, do hipocampo e do córtex pré-frontal. O hipocampo relacionado à memória. Então eu vou ter melhor memória, melhor foco, tudo muda no meu cérebro com a prática de exercício físico, melhora. Evita Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas também.
Então, assim, nesse resumão aqui, acho que a gente consegue ter uma ideia da importância do exercício físico para o cérebro. Por isso, mensana no corpo e são. Que bacana. E também tem um lado social, né? Porque às vezes a pessoa fica em casa, fica triste, então vai lá, faz amizade, bate papo, não é isso? Muito. O lado social ele é fundamental, Fábio. Assim, eu falei aqui a parte neurológica, neurocientífica é muito importante, mas o social é fundamental. E já está provado, né, que um dos segredos daquela turma que vive mais de 100 anos, vamos lá para os centenários, né, daqueles zonas azuis, então quando a gente vê aqueles documentários, lê artigos sobre isso, um dos fatores importantes para a gente conseguir viver mais é a interação social. Então é muito importante a gente interagir, conversar, ir no ambiente de academia, quando a pessoa pratica atividade física, vai fazer uma caminhada com alguém, está lá na academia, numa aula de hidroginástica, na própria musculação, uma pessoa de mais idade, ela acaba tendo uma interação que é fundamental para a vida dela. Fundamental, perfeito. Bacana. Vocês têm umas atividades também, assim, sociais, não tem? Eu já vi um grupinho ali. A gente faz algumas atividades, né? A gente faz aquelas que são abertas, que a gente traz os alunos junto com a gente. Então a gente tem atividade quando a gente pede para as pessoas levarem livros, por exemplo, e deixarem à venda lá os livros, no teu setor. A pessoa não leva livro porque ela já leu em casa, o outro vai lá e compra, pega e pague, e todo o dinheiro é destinado para uma instituição. Isso é uma atividade que a gente faz lá também. Legal. Então a gente acaba fazendo outras atividades do dia a dia e para motivar também. O Sai do Sofá também tem esse critério de motivação e de ajudar as pessoas a se movimentarem também. Não só o lado comercial, e sim também um lado de propósito da empresa também. Tá? Legal. Você está trabalhando, não sai, eu acabei não vendo, né? Uhum. Mas você está trabalhando em rede social, ou Sai do Sofá, esse teu projeto? Não? Tô também. Se você digitar lá saidosofá.com.br, tem a nossa página, e assim, o que a gente tem hoje em dia é um produto para quem não é daqui, por exemplo, de fora de Santos, consegue entrar lá, e aí vão ter 12 aulas que eu ministro lá com a pessoa, tá? De forma progressiva, tá? São 4 semanas. E um manual junto dessas 4 semanas com desafios, por exemplo. Na primeira semana ela tem que fazer 2 aulas comigo, de 10 minutos. Agachamento, exercício simples, dentro do patamar dela. E ela tem lá um desafio, por exemplo, diminuir um pouco ultraprocessados. Aí eu explico lá no nosso manual o que são esses ultraprocessados. São os alimentos que mais de saquinho, que tem muito ingrediente. Então diminui isso um pouquinho. Na segunda semana você tem que fazer 3 aulas e aí você tem que aumentar a tua hidratação, por exemplo. Então tem todos os desafios, passo a passo. É você pegar lá uma semana, ler e fazer. Vou fazer 2 aulas, fazer de tal maneira. Por quê? Qual que é a ideia do programa, desse programa digital? Construir uma base. As pessoas erram na base, mano. As pessoas querem construir uma casa sem alicerce bom. Então já quero começar com tudo, já quero fazer a dieta melhor do mundo, já quero fazer muita atividade e não controle a base. E aí a casa desmorona, entendeu? Desmorona. É isso que a gente acaba fazendo. O Sai do Sofá é um pouco disso também, construir uma base. Eu quero que você comece e não pare mais. Eu quero que você construa o teu alicerce. Então, vamos no passo a passo para você não parar. Eu preciso que o teu cérebro entenda que você tem constância. Quando eu entender que tem constância, vai virar um hábito. E aí a gente vai mudar tudo. Esse é o jogo. Legal. Alan, já coloca aí. Já coloca aí na legenda aí. Como é que é? Saia do Sofá, Instagram, como é que é? www.saidosofá.com.br. Esse é o site. Esse é o site. É o site. Já vai ter lá a página, lá vai estar a página de vendas, aí toda a explicação. Clica lá, mas qualquer coisa pode me chamar que eu tiro as dúvidas que precisar também. Bacana, bacana. Eu ouvi essas conversas que a gente fica falando, né, conversando, que fala assim, olha, você vai treinar? Treina 3 meses. Se você conseguir treinar 3 meses, teu corpo vai ficar viciado na endorfina, aí você não vai parar mais. Então toda vez que eu começo alguma coisa, eu já fico nos 3 meses. Eu tenho que chegar no 3º mês. Isso é verdade? Tem uma parte, sim, de verdade. Isso vem de um estudo, tá, sobre hábitos, então sobre a mudança de comportamento. E algumas atividades a gente consegue fazer até em menos tempo. Tem gente que fala 21 dias. Atividades mais complexas eu consigo fazer, então esse estudo vai até 200 e poucos dias. Então vai depender muito do teu hábito, de como você fizer isso. Então 3 meses é um intermediário. Então a gente entende que fazendo uma sequência, uma constância de 3 meses, você consegue automatizar isso no seu cérebro, tá? E a gente precisa fazer? Ter vários comportamentos repetidos para que eu possa ter essa automatização. Então eu preciso, se eu for 3 vezes na semana, mantenha essas 3 vezes na semana de 1 hora. E aí sim eu consigo automatizar isso no meu cérebro, que é uma areazinha do meu cérebro lá que chama ganho da base, que eu vou mandar essas informações para lá e ela vai ficar mais automatizada. Então no dia de criar o hábito. Hábito é uma das palavras-chave para a gente mudar o estilo de vida. O hábito. O que acontece? Disciplina. Disciplina. O cérebro ele não entende o que é um hábito bom ou ruim. Se eu ficar fazendo coisas ruins, por exemplo, eu chego em casa e fico no feed do Instagram.
Ninguém faz isso, não estou falando que quase ninguém faz Quase isso. ninguém faz isso, né? Quase ninguém. Então, aquilo ali torna-se um hábito, ainda mais ali, que é feito para isso acontecer. Uma liberação extrema de dopamina. Então, aquilo ali tornou um hábito. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu abro é um pacote de salgadinho, não sei. Então, eu criei esse hábito. Eu preciso inverter essa chave, eu preciso criar uma forma de mudar esse hábito. O quê? Então, eu preciso todo dia fazer exercício. Nem que seja, Fábio, existe uma estratégia chamada micro hábitos, eu acho que é muito legal a gente comentar. Nem que seja, às vezes, 5, 10 minutos por dia. Mas faça. 5 a 10 minutos por dia. Que a gente acabou de falar nos bastidores. Às vezes eu faço um pouquinho, 5 a 10 minutos, mas todo dia. Faz uma maneira, um hábito que fique tão ridículo que você fala assim, eu não tenho como não fazer isso. 5 minutos por dia. E às vezes você faz automaticamente. Automaticamente. Então você vai fazer todo dia, 5 minutos, todo dia. Ou 5 minutos é muito pouco. Você é obrigado a fazer os 5 minutos. É que nem leitura, né? Se você ler uma página, meia página, se você estiver bem naquele dia, você vai fazer 10, 15 minutos. Senão, 5 minutos você não pode deixar. Você tem que falar assim, isso é tão ridículo que eu não vou deixar nunca. Você vai ver como vai virar uma constância e vai tornar um hábito e depois você vai para outro ritmo, vai para outro sistema. É a história de construir a base. Tá? Bacana. Marcelo, mudando um pouco de assunto, eu vejo em você uma coisa legal. E isso acontece muito com arte marcial, que é o meu carro-chefe. Né? Eu vejo, por exemplo, atleta olímpico, o cara ganhou medalha de ouro olímpico. Entendeu? Pô, depois que você ganhou uma medalha de ouro, você muda a tua vida. Não é? Sim, é uma elite da elite do esporte, né? Só que tem gente que não prospera, entendeu? E tem gente que prospera pra caramba, né? Qual que é a analogia? Você é formado em educação física? Sou formado em educação física. Minha formação é educação física, especialização em atividade física adaptada de saúde, especialização em fisiologia do exercício aplicada à clínica e uma especialização em administração de empresas, que foi para cuidar dos negócios. Né? Aí que eu ia chegar. Aí que a gente chega. Aí que eu ia chegar, entendeu? Então muita gente sai e fica com aquele sentimento de mas eu não consigo, o mercado, não sei o que, não consigo, é muito difícil. Já vai criando barreiras na cabeça, né? E não consegue prosperar, né? Como que você conseguiu? Você é um empresário, a tua academia está ali há 16 anos, esse mês 16 anos. 16 anos. 16 anos. Bacana. Eu acompanhei desde o início, sim, né? Sempre sou seu vizinho ali, estou vendo. E você prosperou, Qual é o segredo? Acho que é constância, mesmo para fazer exercício. Né? É constância, saber que nem todo dia vai ser fácil, ou talvez a maioria dos dias não serão fáceis, saber que a gente vai ter obstáculos, que vai ter momentos ruins, momentos bons, mas que a gente mantém o padrão da disciplina, da constância, do dia a dia, dos valores. Então tudo isso pra gente é muito importante para conseguir. A gente sabe, você sabe tão bem quanto eu, que empreender no Brasil não é simples, não é fácil. Só que ou a gente cria alternativas e entende, ou a gente vai ficar para trás e não vai conseguir prosperar, né? Então acho que esse é o desafio do dia a dia. Todo dia é um desafio realmente. Pode ser tributário, eu acho que estudar, se especializar, eu acredito muito nisso também, tá, Fábio? Eu acredito que a gente estudar, que a gente ir atrás, que a gente correr, conversar com pessoas, se cercar de boas pessoas. A Incorpore não é Marcelo, a Incorpore é uma equipe, né? Hoje em dia nós somos 32 funcionários, então é muito mais do que eu faço a gestão ali, mas eu sou grato a muitas pessoas. Se a gente chegou a ter 16 anos, até quem está lá, ou quem passou, o aluno, o funcionário, eles são muito importantes. Então, gerir pessoas também, além de gerir um negócio, né? Gerir pessoas é uma arte complexa. Entender comportamento humano é muito importante. Então, uma vivência na arte marcial, saber como lidar é muito importante. Estudar um pouquinho de comportamento é interessante. Você entender que eu preciso tratar uma pessoa de um jeito, um funcionário, porque tem características, virtudes e defeitos, como todos nós, de um jeito, o outro de outra maneira. Se eu chamar a atenção desse de uma maneira igual a esse, normalmente a coisa não anda. Porque essa pessoa tem uma característica de personalidade diferente dessa. Então acho que isso, o tempo, a maturidade, né? Acho que ter maturidade foi me dando aos poucos, o estudo também, mas a vivência prática principalmente. Tá? Acho que tá de coração e cabeça aberta também. Bacana. Hoje o mercado, aí, a gente tem um fator, né, que a gente está vivendo uma época que eu acho que o maior problema do ser humano hoje é a superpopulação. Então isso gera um monte de consequências que são complicadas, né? Então hoje dizem que é a primeira geração que tem o QI está diminuindo. Né? É verdade. Pelo fato digital, né? Também deve influenciar muito, né? E assim, eu vejo, às vezes eu falo, eu tenho 3 filhos, eu falo, filho, você faz pelo menos o básico.
Porque se você fizer o básico, você já está na frente de muita gente que não faz. Você sente essa dificuldade com seus funcionários? Já teve muitos funcionários Z, né, geração Z, que não aceitam não, que contesta, que chora. Entender a personalidade vai fazer parte disso também. Fazer o básico bem feito é fundamental, realmente é fundamental. Talvez hoje em dia a maior dificuldade que a gente tem, e assim, e eu acabo sendo privilegiado com a equipe, de verdade, não é porque eu estou na frente das câmeras não, que é assim, às vezes as pessoas até valorizarem a profissão. Então, talvez a única coisa que me aborreça é quando a gente não valoriza a própria profissão. Então, entender, por exemplo, que o nosso mercado é um mercado muito importante, que a educação física é muito importante, que ela modifica vidas. Então, é essa mensagem que você tem que traçar para eles, né? Para que eles acreditem naquilo que eles escolheram, acreditem na profissão, que eles têm uma profissão muito bonita, que aquilo é para modificar realmente a vida das pessoas, que modifica. Então, eles vão entendendo aquilo, vão vivenciando, acaba ficando mais fácil. O conflito de gerações hoje em dia é algo bem complexo de realmente lidar, né? Mas acho que entender as personalidades, entender o limite que você pode chegar, são alguns dos itens que são bem interessantes para se trabalhar no dia a dia. Então, assim, vou ser bem sincero, eu sou um pouco privilegiado em relação a isso, que eu não tenho grandes dificuldades, isso hoje em dia na minha equipe. Mas eu tenho muitos funcionários há muitos anos comigo. Então tem gente há 16 comigo, tem gente há 10, há 12, há 9, há 8, há 7. Então a gente tem um turnover pequeno de equipe. Isso tem vantagem e desvantagem, mas mais vantagem do que desvantagem. Então isso para mim acaba sendo interessante realmente. É legal a gente falar sobre isso, porque também o professor de arte marcial ele é um gestor. Total. Então essas dicas que a gente está conversando aqui são muito boas. Gestor de vidas, né? Ele é uma pessoa sensacional. Eu não cheguei a ser um faixa preta, mas vi muitos anos com o Sabon Pércio, com o Tanei Campos. Eu fiz taekwondo ITF por bastante tempo. E vou ser sincero, para mim foi uma excelente base. De aprender a respeitar a hierarquia, tenho admiração por eles até hoje. Entendo o quanto for importante a minha formação de adolescente. Então essa vivência aí, cheguei até a faixa vermelha no taekwondo, com o mestre Tanei, com a esposa dele, a Sandra. Foi uma vivência muito importante pro dia a dia, para a questão de respeito. Então a arte marcial para mim, assim, eu lamento muito de não ter essa oportunidade, por exemplo, de ter todas as escolas puras. Eu acho que era algo que tinha que ser mega, ultra propagado, que só ia agregar muito na vida das pessoas. Muito. Mas tem muita gente já fazendo projetos assim. Que bom, que bom. Muita gente. Porque a arte marcial ela tem um diferencial de ser mais hierárquico que as outras modalidades esportivas, né? Tem a disciplina um pouco maior, sim. O respeito, as regras no dojo, né? Então é legal. Eu sou bem a favor, acho bem bacana. E você pegou o taekwondo original, né? O ITF, né? Bem diferente do que está hoje, né? Sim. Bem diferente, o Tanei. Sou amigo de muita gente da ITF, mas o que eu treinei foi o ITF com o mestre Tanei, realmente. Isso é, para mim, muito importante também. Eu fiz umas aulas de ITF com o Joey. Sim, o sobrinho dele. O sobrinho dele. Bacana, muito bacana. Legal. Então, em relação, né, o exercício também ele ajuda muito na produtividade do ser humano, no dia a dia. Como que funciona? Muito, Fábio. Isso é algo assim, impressionante. Às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer exercício físico porque eu não tenho tempo. Só que ao inverso, se eu fizer exercício físico, eu vou ficar mais eficiente. Então eu vou produzir mais em menos tempo, de uma melhor maneira. Então tem essa relação. Essa foi direta. Não era ideia, mas se serviu para todo mundo que tá vendo a gente. Quase todo mundo, tá valendo, tá ótimo. Então o que acontece? Por exemplo, tem um estudo na Inglaterra, que é o uso de referência. Tem vários, mas é o uso de referência. Foi feito com 248 pessoas e mostrou que as pessoas, então eles pegavam o mesmo grupo, tinha dia que aquela pessoa fazia exercício físico antes do trabalho, e no outro dia aquela pessoa não fazia. Ele foi dividindo o grupo assim, tá? Então em dias aleatórios. O que mostrou? As pessoas tinham uma percepção que no dia que elas faziam exercício físico, elas estavam mais concentradas, elas tinham um nível menor de estresse. Então o que acontecia? Eu podia ter um problema no serviço, eu tolerava mais. Eu aumento o meu limiar de estresse, eu estou mais preparado para aquele dia. E todo mundo tem problema no serviço, né? No serviço, no dia a dia. Então se eu estou preparado, eu consigo. Eles se sentiam mais eficientes, mais concentrados naquele dia. Eles faziam diferente do dia que eles não faziam exercício físico. Eu, quando faço exercício ou não, a maioria dos dias eu faço, eu tenho essa percepção. Eu até convido quem faz ou quem está em casa a perceber isso. A concentração e o dia a dia. Então aí a gente pode levar para 2 pontos. A gente está na empresa. O que isso muda? Então, quando a gente faz exercício físico, a gente traz aquela substância que eu expliquei no começo do nosso bate-papo, frequência cardíaca, vai lá para o cérebro. Isso traz um fenômeno para a gente também de neuroplasticidade. O que é isso? O poder dos nossos neurônios se conectarem melhor também. Além de formar os novos, que nem eu falei lá atrás, eles se conectam melhor. Quando eles se conectam melhor, eles têm um poder maior de aprendizagem. E aí tem um livro que é fantástico, ele chama Corpo Ativo e Mente Desperta. Ele foi escrito por um psiquiatra americano.
Foi até a Sandra do Tanim que indicou esse livro. Já li ele umas 2, 3 vezes, é uma baita referência para mim. Corpo Ativo. Mente Desperta. Mente Desperta. Eu acho que ele ainda tem para venda. E aí o que eles mostraram naquele livro? O livro fala o tempo todo sobre o efeito do exercício no cérebro. E ele mostrou em algumas regiões dos Estados Unidos adolescentes que tinham dificuldades em matérias na escola. E aí fizeram um trabalho piloto com eles. Nos Estados Unidos, aqueles adolescentes faziam um programa de exercício físico, voltado para o aeróbio naquele caso, de intensidade moderada, antes do início das aulas. Tá? Aí nos Estados Unidos tem toda uma estrutura na escola, toma banho lá, tal. E depois fazia aquela matéria que era mais difícil para eles. Tomavam banho e iam fazer. Eles conseguiram uma melhora considerável na produtividade escolar, nas notas. Por quê? Por causa desse caminho que eu te falei. Você cria um canal de aprendizagem muito melhor. Então, se eu quiser, o que eu falo para as pessoas? Se tem alguma coisa muito difícil para tu resolver, faz exercício antes, depois tenta resolver. Caramba. Vai te ajudar. Isso não sou eu que estou falando, não é misticismo, não é coach de autoajuda, isso é neurociência. Neurociência. É ciência. Não tem como. Então, olha o grau que a gente está. E o que a gente faz, Fábio, normalmente? Chego no terceiro colegial, o colegial entrega a idade, né? No terceiro do ensino médio, no segundo do ensino médio, vou parar porque eu tenho que me dedicar aos estudos. Não tem que parar de atividade física. Concilia, vai fazer melhor para você, vou prestar um concurso público, estou com dificuldade no trabalho. Então, isso é ao contrário, você precisa fazer, você precisa direcionar. Faça algo direcionado, algo estruturado, algo planejado para ti, obviamente. Mas faça. E aí aquela relação que a gente estava conversando também de bastidor. Os CEOs hoje em dia, os grandes executivos, 90% deles hoje em dia colocam o exercício físico como uma obrigatoriedade. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ser melhor. É prioridade. Que ele vai ser melhor, ele vai produzir melhor, que ele vai entregar melhor para a empresa, para os acionistas. Então ele é obrigatório a fazer. Pode acompanhar que a maioria dos CEOs antigamente era diferente, né? O status era, não, eu não tenho tempo para fazer nada. Hoje em dia já é diferente. Os diretores, os grandes executivos têm uma visão totalmente diferente da relação de saúde. Tanto é que mudou. Grandes empresas têm área de saúde e bem-estar, diretoria de saúde e bem-estar. A Ambev é uma, a Ambev, né? É uma que tem diretoria de saúde e bem-estar, por exemplo. É uma outra relação. Então, caramba. Exercício e produtividade, tudo a ver, tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, e também o que acontece? Você, quando faz exercício, você dorme melhor. Então a gente fica. O que acontece muito aqui, que eu sinto, né? O estresse, eu fico muito tempo na tela e tal. O que acontece? Eu vou dormir e não durmo bem. Aí no dia seguinte eu não tenho vontade de fazer exercício. Eu tenho que quebrar o ciclo, né? Total. E se você dorme menos e bem, é mais vantajoso. Você precisa ter um sono. Mais. Isso aí, você precisa ter um sono de qualidade. Então, assim, é uma tríade, né? Sono, você precisa dormir bem, com qualidade. Exercício e alimentação. Tríade da saúde. Mas vamos aqui no sono porque ela é muito importante. Se eu posso ter essas duas ajustadinhas, exercício e alimentação. Se o meu sono estiver desregulado, complica. Complica bastante. O exercício ele melhora a qualidade do sono? Sim, ele melhora a qualidade, não necessariamente a quantidade. Então eu tenho várias fases no sono. E uma dessas fases é a fase do sono que é mais reparador. Onde eu tenho liberação de hormônios, tá? Onde eu consolido memórias e assim por diante. Geralmente é no começo. Né? São 4 fases e ela vai se oscilando, né? Você não é assim, uma hora, não. Então tem um período, eu vou para a fase 4, volto para a fase 2, vou para a fase 3, durante a noite assim, tá? Então sono REM, não REM, é toda a fisiologia do sono. Caramba. E quando eu faço exercício físico, eu tenho esse sono reparador aumentado. Então o meu melhor sono, ele aumenta quando eu faço exercício físico. Quando eu ingiro álcool, ele diminui. Quando eu tomo cafeína depois das 6, o meu sono reparador diminui, das 18 horas, por exemplo. Então eu fazer exercício físico, não ingerir álcool, por exemplo, e não tomar café depois das 18 horas, cafeína, eu consigo ter uma melhora nessa qualidade. Então eu vou ter uma recuperação melhor hormonal, vou ter uma consolidação melhor de memória. No outro dia eu acordo como? Disposto. Eu não acordo com aquela sensação de que estou muito cansado, que não descansei nada. Cabeça pesada. Parece que nem dormi. Então isso é uma indicação que eu sempre falo para as pessoas. Como é que você acorda? Sempre pergunto isso para os alunos. Acorda como se não... Acorda cansado? Acorda. Então vamos remanejar alguma coisa nesse estilo de vida aí que você precisa acordar descansado. Ou carga horária, ou melhorar esse tempo de sono. Então tudo isso a gente consegue ter essa percepção. E hoje em dia, fazer um parênteses aqui com tecnologia, os relógios, a gente consegue se perceber, né? Como é que está a nossa fase. A maioria dos relógios hoje em dia, de Apple Watch, Samsung, Garmin, eles marcam, né, a qualidade do teu sono. Então você consegue ter essa percepção. Em atletas, a gente tem a pulseira, por exemplo, que a gente utiliza em atleta, eu consigo saber se eu acompanho um atleta, se ele se recuperou bem ou não. Entendeu? Então eu consigo saber se ele teve um sono bom, uma estruturação boa, se está tudo bem com ele. Por quê? Se ele não se recuperou bem, ele dormiu mal.
Eu não posso dar uma carga de treino alta para ele no outro dia, senão aumenta a chance de ele se machucar. Olha a relação como que a gente vai, né? Do dia a dia, da saúde, da memória, no sono, até o rendimento de um atleta, por exemplo. Então a Incorpore não é só musculação, né? Parece que tem muito mais, né? Incorpore que assim, que a gente busca lá, a gente costuma dizer que a gente nosso nome é Incorpore Academia, mas a ideia é Incorpore Saúde e Performance, né? E performance não só para atleta, até menos para atleta, né? Mas performance para a vida, né? Então eu preciso performar na minha vida, preciso ter alta performance. Você precisa ter alta performance na tua edição, no teu dia a dia, no seu trabalho manual, todo o seu talento artístico, você precisa ter alta performance. Eu preciso ter alta performance para gerir meus 32 funcionários. Então tudo isso acaba sendo o que a gente quer transformar lá, estilo de vida realmente, né? Perfil. Muito bacana. Bacana mesmo. Sair de sofá é muito mais do que só treinar, do que só fazer puxar músculo, né? Crescer músculo. Bacana. Marcelo, o que te levou a ser um profissional de educação física? Porque você já fazia taekwondo? Sim. E antes do taekwondo você já tinha outras atividades? Ou o taekwondo te ajudou a fazer isso? Eu sempre gostei muito de esporte, desde pequenininho. Sim, desde pequeno. Futebol, era aquela criança que adorava futebol, queria jogar futebol o tempo todo, chutava bola dentro de casa, e brincava de futebol. Aí quis ir pro taekwondo, fiz taekwondo muitos anos ali na adolescência. Então aí frequentava academia já nesse período, depois também na adolescência. Então eu sempre fui muito ativo. Eu tinha hábito de todo sábado ir jogar bola na praia com meu pai, ele montava o time dele lá, dos adultos, montava um campinho pequenininho para mim e para meus amigos. Domingo eu ia com meu pai andar de bicicleta até o Guarujá, de Aro 20 ali, eu, meus amigos e meu pai. Então eu sempre tive essa vida. E aí quando a gente entra na faculdade, de educação física, é porque a gente gosta de esporte. Então, eu gosto de esporte e fazer educação física. Aquele ali no meio do caminho eu até tinha algumas outras opções, mas quis fazer educação física. Tive total apoio dos meus pais, sempre falaram, pode fazer, eu só tinha uma regra para eles. Você pode escolher o que você quiser fazer, desde que você faça direito. Você vai fazer direito e vai estudar, meu amigo. De resto, você pode fazer o que você quiser. Faça e dedique-se. De resto, eu dou aqui o suporte, fui um privilegiado da vida, né? Então eles me deram o suporte todo que eu precisava. E aí ele falou, tem que fazer de forma correta. E aí eu fui fazer lá. Só que quando a gente entra na faculdade, lógico, eu tenho com 18 anos, menino ainda e tal, você vai descobrindo. E aí você vai descobrindo que é muito mais do que esporte a faculdade, né? Então, talvez o que menos fiz foi esporte. Eu fui fazer exercício, atividade física, aí comecei a gostar dos benefícios, comecei a aprender que o exercício físico tinha uma alteração muito grande na saúde, você começa a ler artigo, começa a ver a fisiologia do exercício, a biomecânica, aquilo tudo, foi fazendo com que eu me apaixonasse pelas mudanças realmente que aconteciam na vida das pessoas. Aí você começa a trabalhar, fazer estágio, começa a ver lá o indivíduo idoso, como aquilo muda, uma criança, o dia a dia, e aí aquilo entrou na minha vida e disparou. Aí fui trabalhando, até o dia que tive a oportunidade de ter academia, que era comprar um ponto, e aí foi sequenciando a minha história, que foi vivenciando, e espero eu poder viver da educação física, propagar no digital, no presencial, o resto da minha vida aí. Essa é a ideia. Mas é muito importante você trabalhar numa coisa que você muda a vida das pessoas, né? Não é bacana isso? Sim, é muito legal você ver essa relação, e vou até te dar um exemplo aqui, esses dias eu estava olhando uma senhora, dona Sônia, faz com a gente hidroginástica, e aí ela começou a fazer a musculação integrada. E aí ela trouxe, ela me chamou, né, e falou assim, Marcelo, meu médico me deu parabéns, porque a minha densitometria óssea, que marca a osteoporose, melhorou, então eu estava num quadro de osteoporose, regredi para o quadro de osteopenia, e meu colesterol diminuiu, então ela estava toda feliz, porque ela recebeu os parabéns do médico, e queria falar, que ela assim, quando eu comecei a fazer melhor academia, comecei a vir para musculação, para hidroginástica, fazendo mais vezes, eu consegui ter uma melhora grande, né? Então olha como marcou para ela. E aí eu pedi para ela, traz os exames para mim, por favor, para poder ver. E ela trouxe os exames, aí você vê lá, poxa, uma melhora na osteoporose não é só um número, né? Quando você, por exemplo, uma senhora dessa, ela estava com um quadro de osteoporose no fêmur, né? Quando você reforça aquela massa óssea com a produção de exercício, o estresse mecânico faz com que produza massa óssea da musculação, você faz com que essa senhora desceu. Ela está muito mais longe de ter uma fratura de fêmur na vida dela. Nossa, isso é muito importante, entendeu? Quando ela baixa o colesterol dela, melhora a baixa colesterol ruim dela, por exemplo, ela está muito mais longe de ter um coágulo, uma placa, um possível AVC. Então é isso que o resultado final é isso. Não é só um número, uma satisfação, e ela super feliz e a gente também. Então analisar como um todo, né? Não só numericamente, bioquimicamente, a pessoa está feliz, então aquilo que a gente falou, e aí realmente modificou a vida, né? Lógico, mérito dela, constância dela, porque ela estava ali, mas a gente saber o que a gente está fazendo é muito importante, né, Fábio? Acho que legal, que legal. Então, pelo que eu entendi, sou leigo,
o estresse no osso ele calcifica. Isso, o que acontece assim? Você vai fazer uma contração muscular, então imaginar que tem um osso aqui no meio, ele vai fazer a contração muscular. Essa tração, seria o correto, na epífise óssea, que são as pontas dos ossos, faz com que eu produza substâncias que modulem minha massa óssea. Então ele melhora a minha massa óssea. Se a gente no envelhecimento manter isso, já é top, porque a tendência é perder, obviamente. Se a gente consegue no envelhecimento ganhar massa óssea, sensacional. E dá para ganhar massa óssea? Dá para ganhar massa óssea. Agora eu fiquei... Dá para ganhar massa óssea, sim. Então a gente consegue reverter quadros, sim. A gente, o exercício, né? Consegue reverter quadros, sim. Lógico, aí vamos acompanhar. Faz exercício. Se for preciso, dependendo da situação, entra com suplementações. Aí é um outro departamento. Mas o exercício vai ser fundamental para a produção de massa óssea da osteoporose, que atinge muitas mulheres, mulheres pós-menopausa, mulheres caucasianas, mulheres de olho claro, mulheres de baixo peso. Então você tem um perfil de pessoas que tem uma tendência maior a ter osteoporose, tá? Então a gente analisa isso também. Então se chega uma senhora lá, magrinha, branquinha, olho mais claro, a chance dela ter um quadro de osteoporose é muito maior do que outros perfis, tá? Então isso é analisar e aí você trabalha, você tem densitometria, você vai fazer tudo isso em conjunto, tá? Então é uma visão mais ampla, né? Que legal. Na arte marcial tem muito assim o calejamento, então o cara vai fazendo microfraturas, isso. Aí calcifica e cada vez vai ficar com calo ósseo isso. E cada vez vai aumentando, né? Mas esse é outra coisa. Isso é uma outra coisa, assim, e vou ser polêmico aqui, tá? Não é bom e assim, esse não te deixa mais forte, tá? Ele tá fazendo um calo ósseo, você não tá mais forte. Tanto é que hoje em dia se usa bem menos que antigamente. Mas esse não é, são coisas diferentes. A produção de massa óssea interna é outro fator. Então, por isso que eu te falei, eu tinha ouvido falar disso. Não, sim. Crescer massa óssea. Hoje eu ganhei um dia. Tá vendo? Se o pessoal que estiver em casa já propaga, já passa para a esposa, para a mãe, quem for mulher estiver em casa já vê, porque assim, atinge mais mulheres. Tem homens, sim, com quase osteoporose, claro. Mas é uma... A mulher tem filho, né? Tem mais, questão hormonal também, questão da menopausa, questão do estrogênio, então toda a parte hormonal também é mais complexa para a gente trabalhar também. Tá? Nossa, que bacana, muita informação boa hoje. Se deixar, eu vou falando. Eu amo isso aqui, bacana. Que bacana. Então, o meu cunhado, eu fui lá treinar, a gente teve um tempo que a gente pegava onda bastante junto e tal. Eu vou fazer musculação. Eu falei, não vou fazer musculação, eu vou lá no taekwondo, no hapkido, já estou fazendo exercício, né? Não é, né? Não é o suficiente, você tem que trabalhar bem o músculo. Eu falo isso porque a pessoa pode falar assim, eu já treino, né? Preciso fazer musculação? Olha, eu sou um defensor quanto mais a musculação. Quem está em casa aí não gosta de musculação, vai me xingar um pouquinho, mas me xinga, mas vai passar aula de musculação, não tem problema nenhum. Musculação é muito importante, velho. É muito importante para a gente envelhecer, para a gente evitar lesões, para a gente buscar o equilíbrio muscular para um artista marcial, vamos trazer o exemplo aqui para o pessoal. Então, ter esse equilíbrio muscular é muito importante para evitar de ele ter uma lesão de joelho, eu fazer reforço para evitar de ele ter uma lesão de ligamento cruzado anterior, fortalecer posterior de coxa, por exemplo, fortalecer core. Tudo isso eu consigo dentro da arte marcial alguns pontos, mas a musculação vai potencializar muito isso. Então é muito importante. Para melhorar meu rendimento também, eu saber fazer um treino. O que a gente não pode entender, a gente precisa pensar, treino de musculação de um artista marcial, ele não vai ser igual de uma pessoa que é do fisiculturismo. Então esse é um grande problema. A gente acaba tendo uma cultura do fisiculturismo, que ótimo, fisiculturismo, não sou contra, é uma outra história, e a gente acaba achando que isso vai se trazer para a luta. Não, eu vou trazer coisas específicas para ele. Por exemplo, para melhorar uma potência, tá? Então, potência de um soco, de um chute, eu utilizar exercícios de musculação, exercícios de força, né, contra a resistência, é muito importante. Então, potência em física é força versus velocidade. Então, se eu melhorar minha força, eu vou melhorar minha potência. Então, se eu melhorar minha força e minha velocidade, melhor ainda. Então, eu preciso ter essa artimanha, né? Então, a musculação hoje em dia é muito utilizada. Então, atletas de alto rendimento, seja qualquer esporte, seja atleta olímpico, seja de arte marcial, do surf, todos eles vão utilizar exercícios de treino de contra-resistência, que é a musculação, né? Ou vai estar em aparelho, ou não vai estar em aparelho, vai utilizar o treinamento funcional, mas vai utilizar a contra-resistência. A gente também tem que tirar um pouco da cabeça que musculação é só equipamento, só aparelho. Né? Treino de força, fortalecimento é só em aparelho. Não. Tem N exercícios que eu posso fazer que vai ser muito importante para um lutador
que ele vai ganhar força, que ele vai ganhar melhor estabilidade, que ele vai melhorar o seu controle neuromotor, isométrico, unipodal, uma perna só, exercício de velocidade, sentar e levantar numa perna só, por exemplo, um artista marcial, descarga de peso. Nossa, tem N exercícios que eu faço que eu melhoro a condição dele, de evitar lesão e melhora de rendimento também, tá? Muito mesmo. Bacana, muito legal, olha, tô aqui maravilhado também, tô com vontade, você deu vontade de treinar. Cadê o papel da matrícula? Peraí que eu vou fazer o papel da matrícula aqui. Vamos lá. Quem quiser falar com o Marcelo Capelazzo, como que faz? Ó, tem algumas opções. Pode vir no meu Instagram, que é onde eu tenho a rede social mais ativa, Marcelo Capelazzo, então pode me chamar lá, mandar mensagem, vai ser um prazer ajudar. Marcelo, preciso fazer algum ajuste, preciso de algum programa que você tenha, se não puder, não tem problema nenhum, chama que eu consigo tirar dúvida, é o maior prazer do mundo. Incorpore Santos, é a empresa, tá? Então é a academia, lá você pode chamar também, no meu você vai conseguir falar direto comigo, na Incorpore fala também, mas tem um intermediário. Quem for de Santos, quiser na Incorpore, é na rua Pedro Américo 292, aqui pertinho da editora, no bairro do Campo Grande. Então, quiser vir para fazer, se morar longe não tem problema, venha, te ajuda e aí toma o seu direcionamento. O mais importante é que a pessoa saia do sofá, eu vou ter prazer em ajudar. Tá? É isso aí. Nós já falamos bastante aqui hoje, mas vamos deixar um pouquinho para as próximas entrevistas, né? Vamos falar mais. Você está sempre bem-vindo, será sempre bem-vindo aqui, né? Então, obrigado. Será um prazer voltar, a gente pega um tempo e debulha e ele vai bater o papo, porque é sempre um prazer tomar um café, bater papo, é comigo mesmo. Comigo também. É isso aí. E você que ficou aí até agora, muito obrigado pela sua audiência. Eu quero aqui também agradecer os nossos apoiadores, né? A Igreja do Tatame, Up to Date, né? Da Vivi Ramalho, né? A Universidade Erich Fromm, do nosso amigo Dr. José Augusto Maciel Torres, e Incorpore aqui do meu amigo Marcelo Capelazzo, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não se esqueça, hein? Divulgue, compartilhe, tá? Sempre ajuda aí o nosso canal, ok? Forte abraço, até o próximo vídeo.